cidadão de bem está de olho nas eleições municipais, mas de todas, a de São Paulo é a que deu o maior zum zum zum, né? Inegavelmente, cadeirada, jeito moleque do Pablo Marçal, o cara que surge sem as mesmas armas contra os caras do sistema e incomoda e com chance real de vitória. Cara, isso anima qualquer um que está acompanhando a política. A gente gosta do outsider. A gente está cansado dos políticos velhos, do sistema. Não é isso? Pois é. Mas tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse negócio de São Paulo. Primeiro, quem é o maior inimigo do Pablo Marçal que se apresentou como alguém de direita? É a esquerda? Não. O maior inimigo do Pablo Marçal nem é o Boulos. O Boulos não faz 1/3 das críticas que o Malafaia faz ao Pablo Marçal. Tem mais um vídeo do Malafaia, mas esse realmente é uma coisa meio bombástica. Eu preciso que você fique até o final, que a gente vai ter que tentar explicar, se é que tem explicação, o que foi dito. Tá? Outro ponto que a gente precisa explicar para vocês é que o outro cara que quer derrubar o Marçal é o representante da direita. Ou melhor, é o que eles querem que você ache que seja o representante da direita também. Estou falando do Ricardo Nunes. Então, o Nunes quer mais derrubar o Marçal do que o próprio Boulos. Né? E o Boulos? Ah, cara, o Boulos desapareceu. Sério, cara, desapareceu, sumiu. Não estão nem falando dele mais, nem nas pesquisas. Sério. Vamos discutir um pouquinho sobre isso? O Boulos já virou coadjuvante, já está ignorado. Muita coisa está acontecendo, inclusive um plano para já estourar o Marçal de vez. E foi divulgado na maior cara de pau por uma repórter. É isso que está acontecendo. Então é por isso que está fazendo com que muitas pessoas comecem a ter uma afeição pelo Marçal. O Marçal é um santo, é o cara ungido por Deus para salvar São Paulo e o Brasil? Nunca. Mas é o melhorzinho que a gente está vendo? É o que está aparecendo. Então a gente vai chegar nesse ponto, e aqui nós vamos ser justos com todos os lados, tá? Com todos os lados. Nós vamos colocar aqui o ponto de vista do Nunes, o ponto de vista de quem vota no Boulos, o ponto de vista de quem vota no Marçal. Vamos entender um pouquinho disso? Porque o resto não tem chance de ser eleito. Então vamos lá, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever e de estar conferindo o nosso e-book aí, Persuasão Política. O e-book, eu tentei sintetizar no e-book uma verdadeira consultoria, tá? E eu preparei com todo carinho para você. E aí a forma de pagamento, você que escolhe, né? O quanto que você vai pagar, você que escolhe, tá? O importante é que você tenha acesso a esse conteúdo, que eu julgo muito importante. Mas vamos entender o que está rolando. Sempre eu estou colocando um comentário no início. Então, deixa seu comentário aí sobre o que você quer que eu comento, sua dúvida ou sua crítica, seu elogio. Eu vou escolher um comentário e vou tacar aqui na parede para vocês. Fechou? O comentário de hoje é do Luiz Carlos, porque no último editorial eu falei sobre o Silas Malafaia e o quanto o Malafaia se tornou, assim, o maior opositor político do Marçal. O Malafaia odeia o Pablo Marçal e o Marçal é 1000 vezes pior do que o Boulos, do que o Lula. Afinal, ele já apoiou a galera da esquerda, o Malafaia, pediu votos para o Lula, foi orar para o Lula depois que o Lula ganhou a eleição contra o Bolsonaro. Mas contra o Marçal ele nunca orou, nunca pediu nada. E o Luiz Carlos escreveu o seguinte: eu acho que o lugar do pastor não é a política, né? Não é político. Deve ficar no lugar dele. E na sua visão? Você gosta desse lance dos pastores estarem tão envolvidos na política como estão? Como, por exemplo, o Malafaia, que entra e sai presidente, ele está lá. O único caso que ele não está ao lado do presidente é agora com o Lula. E vamos lembrar, é porque o Lula falou, sai para lá, Malafaia. Porque logo depois que terminou a eleição, ele, eu vou orar pro Lula, eu não sei o que. O Lula, sai para lá, quero você não. Ou vocês esqueceram disso já? Tá? Eu não esqueci, não. Mas, enfim, quero saber da sua opinião, se você concorda com o nosso grande amigo Luiz Carlos, que é seguidor aqui do canal. Coloca no comentário pra gente saber. Pois é, aconteceu o seguinte, colocaram o Pablo Marçal numa berlinda aqui. Esfregaram ele na parede e falou, ô Marçal, você tá aí com a bola toda, falando que leva no primeiro turno, mas e aí? Se fosse você... não estivesse, quem que você votaria? Cara,
surpreendeu a resposta dele. Quem que você... Coloca no comentário, quem que você acha que o Marçal votaria se ele não pudesse votar nele mesmo e tivesse que escolher alguém? Ele deu essa resposta. E sabe o que é impressionante? Quem colocou a resposta foi o próprio, digamos assim, candidato do Marçal que deu a resposta. Se não fosse você, em quem você votaria para ser prefeito de São Paulo? Quem que você acha, hein? Marçal, se não fosse você, em quem você votaria para ser prefeito de São Paulo? Se não fosse eu votaria no Salles, que inclusive era em quem eu iria votar para prefeito de São Paulo, mas como ele foi de forma sorrateira sacado do processo eleitoral e sobrou todos esses esquerdistas, eu vou votar no Marçal 28. Lamento informar o consórcio comunista do Brasil, mas vocês vão cair de joelho, todos vocês. Então vamos vencer no primeiro turno. Pois é. O que me impressionou nessa história? Sabe quem fez essa publicação? Foi o Marçal, não. Foi o Salles. Olha aqui, ó, foi o Ricardo Salles. E ele escreveu: o sistema fede, né? O sistema fede, vamos falar assim, né? E aí ele escreveu, né, Salles no Senado. O Ricardo Salles tem meu apoio. 100% do Senado em São Paulo. Só para deixar claro. E aí eu fiz até um comentário aqui e eu queria que vocês comentassem. Pois é, você merece respeito. Foi uma sacanagem o que o sistema fez com você. Só não podemos dizer agora qual é o nome desse sistema, né? Mas vocês podem, vocês são livres para falar o que vocês bem entendem. Ou seja, até um certo ministro achar vocês, tá bom? Mas vamos lá. Agora eu quero pôr um ponto aqui para vocês. Nós vamos pegar o ponto de pessoas bolsonaristas. Porque eu não sou bolsonarista, eu já falei para vocês, e eu sempre disse isso por quê? Porque aí você pega um vídeo lá do Santos falando: cara, o Bolsonaro, você está sendo covarde em não manter a sua decisão de deixar o Ramagem como chefe da PF. Aí você vai pegar outra lá e falar: ó, o Bolsonaro está fazendo uma bruta de uma sacanagem ao nomear o Nunes Marques, que esse cara aí foi nomeado pela Dilma. Então você vai pegar esses vídeos. Aí você vem aqui e fala: mentiroso! Eu vou provar pra vocês que o Sandro não é bolsonarista, irmão. Vai acontecer. Então, eu já mesmo falo: não, eu critico o cara. Então, eu critico todo mundo. Eu critico até eu mesmo. Tem hora que eu falo: Sandro, você é burro demais. Pois é. Mas tem um cara aqui que sempre esteve do lado do Bolsonaro, sempre apoiou o Bolsonaro. E é esse cara aqui, ó, quase xará meu, o Alessandro Negão. Cara, se você tiver aí o contato do Alessandro, se você curtir, pode marcar ele, manda pra ele. Cara, eu sou fã das lives que você e sua esposa fazem. Muito antes de que eu pensasse em ter canal, eu já seguia você e sempre te achei um cara sensato pra caramba. E esse é um cara que sempre declarou um apoio ao Bolsonaro e agora ele recebeu uma pergunta, né? Bom dia, mano. Marçal mentindo igual doido. E geral apostando nele da direita. O que explica isso? Foi aquela publicação onde o Bolsonaro chamou o Marçal de mentiroso, e aí a mídia aproveitou e fez a publicação sobre a carta do Donald Trump. Fui chamado de mau caráter por causa disso. Só quem acompanhou sabe o que rolou. E também sobre o lance dos pastores lá, que o Marçal foi na igreja, o pastor fez o M ali e falou: não, gosto de você, eu vou te dar uns conselhos. E só isso. E aí o Malafaia foi atrás do filho do pastor para sacanear. E depois o Tarcísio correu lá no pastor para postar uma foto do lado do Nunes, coisa feia. Mas enfim, me criticaram. Agora o Marçal, eu não vou falar que ele não é mentiroso, eu não vou pôr a mão no fogo por ele. Mas olha o que o Alessandro Negão falou aqui. Bom dia, mano. Marçal mentindo igual doido e geral apostando nele da direita. O que explica isso? Irmão, vou te explicar uma coisa. O povão não liga pra esse tipo de coisa. Eu vou ter que ficar trocando de mão aqui porque meu braço já tá só o pó e eu tô no fim do cardio. O povão não tá ligando pra esse tipo de coisa e você tem que entender uma coisa. Não é a direita em si. O grande problema tá no candidato que o PL, que é um partido alugado à direita, resolveu apoiar. Eu não acho que o Valdemar da Costa Neto tá errado não, sabia? Porque se eu fosse ele, eu também apoiaria o Ricardo Nunes. Porque o pensamento não é a favor de São Paulo, o pensamento é a favor do partido dele. Se eu sou um dono de partido e o meu pensamento primário fosse esse,
Eu também apoiaria o Ricardo Nunes porque faz muito mais sentido politicamente. O grande problema está no fato de que não apoiaram Ricardo Salles. Ricardo Salles era o candidato da direita, pelo menos da direita bolsonarista, mas ele facilmente conquistaria o resto da direita que não é tão bolsonarista ou não é nada Bolsonaro. Ricardo Salles com certeza faria isso. O Pablo Marçal, até 6, 7 meses atrás, ele era só o doidinho que ficava falando que dirigia a cavalo com o poder da mente. E hoje ele é um forte, mas um forte candidato mesmo a prefeito de São Paulo. Simplesmente porque resolveram apoiar um cara que nada tem a ver com o que o pessoal de direita pensa. Muito pelo contrário, ele vai contra umas coisas assim que é cabuloso. Então, a resposta do Alessandro aqui foi: o negócio é o seguinte, não estão apoiando o Marçal porque o Marçal é o melhor dos mundos. É porque o Ricardo Nunes representa quase o pior dos mundos. Ou seja, se você observar o Ricardo Nunes, ele está muito mais à left que à right. Ele está muito mais na esquerda do que à direita. Outro cara que eu respeito demais, e aqui, esse declarou apoio no Nunes, né? Que é o Vitor Bonserran, tá? O cara é bom. Eu sempre cito ele aqui nos comentários. Claro que eu acredito que existe um acordo. Nesse acordo para apoiar Nunes, Bolsonaro teria apoio para conseguir a anistia para todos os presos do 8 de janeiro e indicaria todos os senadores do PL para todos os estados em 2026. Seria razoável chamar Bolsonaro de frouxo por isso? Eu já comentei sobre isso, que é uma estratégia. E aí nós temos uma esquerda totalmente identitária, que é esse Lula no poder, e a ideia de ter vamos dizer assim, o socialismo fabiano, já que eu expliquei para vocês o que é, para apostar em 2026 se apresentando como a direita. Isso eu já expliquei para vocês. Além do acordo, teríamos um vice-pedreira, subprefeituras e mais poder nos orçamentos futuros. Isso eu já não acredito, tá? Não tenho nada contra Pablo Marçal e até votaria nele se fosse contra o Boulos. Porém, as pessoas têm de entender que as escolhas que faremos agora terão um impacto em 2026. Não tenham dúvidas disso, está 100% certo o Victor Bonserran aqui, tá? Vou ser franco com vocês. Tanto o Nunes quanto o Marçal, na minha opinião, são candidatos ruins. Cara, esse é o sentimento de todo mundo, tá? De todo mundo. Mas aqui você tem que tomar uma escolha, porque a outra opção é Boulos, né? São candidatos ruins. Não me importo de verdade em saber qual dos dois chegará à prefeitura, desde que Boulos não vença. Escolham seu candidato, mas entendam que cada escolha feita é também uma renúncia. Mais sensato, não tem como. E aí eu tenho o Alessandro Negão, que apoiou o Marçal. Sensato. Eu tenho o Victor aqui, que apoiou o Nunes, de certa forma. Sensato. E tem eu aqui também, que estou no meio desse fogo cruzado aqui, tentando entender tudo isso, né? Eu já falei para vocês. Vendo todo o espectro, para mim, vamos falar um português perfeito para vocês, perfeito mesmo, sem qualquer erro, Nunes é o mais ruim, tá bom para vocês? Para mim ele é péssimo, tá? Mas enfim, é uma questão de vista, tá? Eu prefiro muito apostar no Marçal. Agora o que está acontecendo? Cara, o esquerdismo, né, ele já não tá nem disfarçando mais. Eleições de São Paulo. Há um grande temor, tá aqui, há um grande temor de que Marçal use o debate da Globo para causar. E aí eu queria que vocês ouvissem aqui como que eles falam assim, abertamente. Gente, o debate da Globo é o mais importante, o Marçal não pode aparecer, ele incomoda demais. É por isso que eu voto. Ou não, eu nem voto, né? É por isso que eu acho que o Marçal merece o voto das pessoas. Mas olha só o que foi dito. Grande temor de que ele use o debate da Globo para causar. É o debate com mais audiência entre todos, não tem padrão de comparação entre a audiência que tem a Rede Globo por ser uma TV aberta e por ser a TV aberta que é líder em audiência e por ser a 3 dias da eleição. Então são muitas circunstâncias que tradicionalmente fazem desse debate o evento mais importante das campanhas. E a possibilidade dele querer subverter as regras do debate e trazer acusações contra os adversários sem provas e trazer essa agressividade que tem sido a marca característica dele, está sendo considerada tanto pelos organizadores do debate como pelas campanhas adversárias. Acontece que se criou uma tempestade perfeita
em que os candidatos têm medo de não ir ao debate, e aí isso ser pior do que comparecer e se sujeitar ao que ele possa fazer, que é sempre imprevisível e que tem vindo num crescendo. Que é imprevisível e que tem vindo crescendo. Ou seja, cara, ninguém assistiria essas porcarias de debate, ninguém assistiria a Globo se não fosse o Marçal lá. Entendam, o desespero de vocês é completamente justificável. E aí, eu falei do Marçal, eu falei do Nunes, vamos ser democráticos. O Boulos também, a gente precisa falar do Boulos. Inclusive, eu preciso lembrar para vocês, muita gente não sabe nem o número do Boulos. O número do Boulos é 50. Vocês estão vendo aí que o Boulos tem o número 50. E na minha visão, quando você faz o número do Boulos, é o mais próximo possível. Então, você pode escolher esse número também, sabe? Então, assim, tô sendo bem imparcial. Mentira, tá? Não tô não, porque esse aqui não dá. Só que o problema é que ele ficou tão secundário nessa discussão, porque hoje todo mundo viu, cara, não é Boulos que tá fazendo a diferença. Boulos é algo à parte, né? Tipo assim, quem que vai dar credibilidade para Boulos? Não. O problema hoje é Marçal e Nunes. Qual desses dois vai levar, né, a botija? Quem vai ganhar esse negócio aí? Pois é tanto que olha só a matéria do Metrópolis. Paraná Pesquisas. Nunes abre 7,5 pontos sobre o Marçal. Não vou acreditar muito nisso não, mas tá bom, tá lá. O Boulos é segundo, tá? Vocês viram que o Boulos saiu completamente da discussão e do discurso sobre Nunes e Marçal? E por que eu falo que o Metrópolis colocou desse jeito? Olha, o Paraná Pesquisa está dizendo que o Nunes subiu, o Boulos é o segundo, né? Mas o Marçal está em terceiro. Mas por que citaram aqui o Nunes e o Marçal? É óbvio. Se você perguntar hoje para mim, Sandro, quem é o candidato do sistema? É o Boulos? Não. Não. Para mim, candidato do sistema se chama Ricardo Nunes. É o candidato que o Kassab apoia, é o candidato que nunca vai sofrer qualquer tipo de, de sanção judicial, de pressão judicial. Mas ele é moderado, ele é uma pessoa maravilhosa. Mentira, tá? Para. É porque todo mundo vendo e falando, não, mas 4 anos de um doido igual o Bolsonaro, eu quero isso não. Entendeu? Vamos dar um jeito ali. O Boulos já se provou que não tem, não tem capacidade nenhuma de estar ali à frente. Nós do sistema também não somos tão fãs assim da esquerda. A gente tolera a esquerda, mas a gente odeia a direita. A gente até derruba plataforma que libera a direita para falar. Então, o grande ponto que nós temos que discutir é: hoje a discussão vai chegar ao ponto que o Marçal e o Nunes vão, definir esse pleito aqui. Hipóteses são 3. São 3. Ou vai dar Marçal e Nunes, ou vai dar Marçal e Boulos. Eu duvido muito uma outra hipótese. Não, tem mais uma. Marçal. Não tem não. Boulos e Nunes, duvido demais. Então é só as duas mesmo. Então o que a gente precisa entender é que o cidadão que levanta a bandeira e fala, cara, eu sou de direita, ele vai ter que tomar uma decisão, mais cedo ou mais tarde. Saiu hoje mais uma pesquisa Veritá, tá? Marçal com 31%, o Boulos com 23% e o Ricardo Nunes com 20%. O que eu preciso dizer para vocês? Essa aqui é a única que acertou em 2022. Mas o Tarcísio está ignorando ela. A gente precisa comentar sobre isso. Outro ponto que a gente precisa conversar. Eu falei para vocês que ia sair mais um vídeo do Malafaia que seria difícil até justificar, aqui sobre o Marçal. O Malafaia foi na veia o que ele precisava dizer. Escuta só o que o Malafaia falou. Povo abençoado de Deus, eu venho agora soltar mais uma bomba para desmascarar de vez
esse mentiroso que vive mentindo para a sociedade, dizendo que está em primeiro lugar. Aonde ele vai, meu irmão? Aonde ele vai, minha gente? Ninguém dá confiança para ele, não. Tem um vídeo agora que eu vou mostrar que é uma bomba, que ele sobe em cima do carro, no capô do carro, porque o povo não dá confiança para ele. E põe imagem aí, mostra a imagem aí, minha gente. Corta pra mim, meu filho, porque dá trabalho pra fazer. Bom, e não para por aí, não. É inescrupuloso esse tal de Pablo Marçal. Bom, eu quero mostrar outro vídeo que esse você vai ficar de cara no chão. É pra desmascarar de vez esse Pablo Marçal. O motoboy, ele manda um recado pro Pablo Marçal. Se fosse eu, teria vergonha. Eu teria vergonha, meu irmão. Mostra a imagem aí. Faz o M de Marçal, um novo tempo pra São... Todo mundo odeia o Marçal, né? Levanta a hashtag aí, Oscar para o Pedro Manso. Ô Pedro Manso, se esse vídeo chegar até você, top demais, curte mais. Eu sei que todo mundo pensou que eu ia colocar um vídeo do Marçal, do Malafaia desmascarando o Marçal. Não, mas eu fui cara de pau aqui mesmo e fiz um clickbait mesmo. Eu queria que vocês chegassem até aqui. Por quê? O Malafaia, ele deveria ser uma das figuras que entendem como a mídia parte para cima das pessoas. Vamos citar aqui alguns exemplos, como essa matéria do G1 lá de 2017. A Polícia Federal indiciou o pastor Silas Malafaia por lavagem de dinheiro na Operação Timóteo. O indiciamento foi revelado pela revista Isto É. Na denúncia aqui, diz que o crime organizado deu um cheque de 100 mil reais, né, uma matéria até do Cabrini, de 100 mil reais, e o pastor depositou numa conta pessoal. Né? O que eu vou falar aqui é duro, tá? Mas assim, sempre vai existir pessoas que serão alvos da mídia. Né? E essa tentativa de queimar a reputação, o Malafaia já viu a mídia fazer isso com milhares de pessoas. Agora, o que o Malafaia está fazendo com o Marçal vai muito além. É muito além. Outro caso aqui que eu defendi o Malafaia. O segurança do Brazão, Chiquinho Brazão, está denunciado aí do caso Marielle Franco. Ele recebia dinheiro da milícia na igreja do pastor Malafaia. E internautas pediram a prisão do pastor. Eu fiz uma defesa dizendo o seguinte: você tem noção de quantas igrejas o Malafaia tem? Você tem noção de quantos locais, né? E são igrejas abertas ao público. Qualquer um pode entrar dentro da igreja. Então, se, por exemplo, aqui na minha cidade, eu posso ir lá na igreja católica e ver que ela está aberta, entrar lá dentro, ajoelhar, chega um outro cara lá da milícia, ajoelha, tá aqui a grana, e aí a culpa é do Malafaia, o Malafaia tem que ser preso. Então, assim, ele já sabe o modus operandi da mídia, ele já sabe como que funciona isso aí. E aí o grande ponto aqui que a gente tem que discutir é: será que não dá para aprender com os erros? Tá feio. É o cara que mais ataca. Deixa o pleito acontecer, cada um faz o seu papel. Vocês estão agindo de forma muito mais nojenta do que a extrema esquerda. Vocês estão sendo muito mais nojentos do que a extrema esquerda. Vocês não vão desmascarar ninguém. O povo já vai decidir. Tá? Então, fica aqui a minha, né? O meu ponto de vista. E eu, sinceramente, isso aqui é o meu ponto de vista. Amanhã, se eu precisar fazer críticas ao Marçal, que se dane, nunca recebi um centavo dele e nem vou receber. Mas o que eu tô vendo hoje é uma patifaria sem tamanho, né? E eu tô vendo que muito mais candidato do sistema é o que esses caras aí estão defendendo, certo? Por fim, vamos defender o meu jabá se você concorda comigo, né? É porque minha persuasão é boa. Tá? E eu quero que você entenda o seguinte: a persuasão não é ludibriar, não é enganar ninguém. É você ser claro o suficiente para expor suas ideias. E essas ideias, se forem similares, né? Se você que está recebendo a minha ideia for parecida comigo, você vai me entender. Mas eu expus, você entendeu, você viu o meu ponto de vista. É isso aqui que essa consultoria em forma de livro serve para você, por e-book. E sabe, é além de tudo uma forma de mostrar, cara, a gente é
o lado certo, é o cidadão de bem, que é honesto. Fiz uma coisa louca que ninguém resolveu fazer, porque ninguém acredita no povo brasileiro. Uma obra que leva tanto tempo, que você rala tanto para fazer, você deixar aqui, ó, aqui na mesa para você. Eu confio em você. Você passa e pega. E você vai pagar o que você acha que vale. Ninguém arriscou fazer isso, sabe por quê? Porque a gente não acredita no brasileiro. Eu sou meio maluco mesmo, tá? E eu acredito. Então, se você baixar o livro, você vai fazer o pagamento de acordo com o que você acha que vale. E se não valer nada, se for ruim pra caramba, não paga. É simples assim. Desde que a sua consciência moral diga que não vale nada. Agora, se vale alguma coisa, sua consciência moral, sua ética, a sua honestidade vai fazer a retribuição. Bom? Lembrando que eu não recebo um centavo de verba pública, é a forma que eu tenho aqui pra gente estar sempre dando manutenção do canal, tá bom? Obrigado, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.